meia hora mais ou menos, o Google Meet me envia a, a gravação e aí eu faço o upload para o meu computador, faço o upload para o YouTube e mando o link para vocês para o YouTube lá. Geralmente é assim, né? Consigo. E aí, quem não teve a oportunidade de assistir a aula, ou se assistiu e perdeu algumas partes e quer rever o que foi pedido, né, em sala de aula, no Meet aqui, pode olhar novamente. Então, a lista de presença, eu crio geralmente esse link aqui, ó, que está ali no chat. É um formulário lá, vocês preencham lá, que aí depois eu acesso para ver a questão da presença de vocês, né? O link, o link sempre vai ser o mesmo. Eu vou colocar lá no... Se eu já não coloquei, não lembro. Deixa eu olhar aqui. Na descrição da turma. Não tinha colocado, mas já vou colocar lá na descrição da turma. Para que tenha no grupo do WhatsApp, né, na verdade. No grupo do WhatsApp da turma, já coloquei lá na descrição link da aula. Tá lá na descrição do grupo da Geometria Analítica da Matemática. Quem não tiver, eu acho que eu não tornei ninguém administrador lá na turma, no grupo. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Só tá eu. Vou colocar alguém aqui de administrador para que vocês tenham. Bom, depois eu faço isso. Se vocês, quem não tá, pode dar o número também, deixar ali no chat ali o número do celular ou me mandar via e-mail, né? Meu e-mail tá frank.almeida@iffarroupilha, tá lá na descrição do grupo também, tá? Esse é o meu e-mail, se precisarem mandar alguma por e-mail, mas eu geralmente atendo também pelo WhatsApp, bem tranquilo, né? Às vezes não tão rápido. Com licença, professor Frank. Pode falar. E aqueles contatos que a gente pegou no privado, por exemplo, para falar direto com o senhor, o senhor me pegou direto no privado, né? Eu não lembro que o senhor colocou eu no privado e eu tenho seu número Tranquilo. gravado no celular. Tranquilo. Pode chamar se quiser, se for uma pergunta que é pertinente a todos, de repente quiser fazer no grupo, se acha melhor fazer individual, pode ficar à vontade, né? Às vezes, no fim de semana, demora mais tempo, às vezes, de responder, mas geralmente eu estou aqui no escritório, aqui, o meu WhatsApp fica conectado ao meu computador também, então estou sempre vendo assim se alguém mandou alguma coisa. Uhum. Então é bem tranquilo. Então, dessa forma, é, estou à disposição de vocês, né, nessa disciplina. Nós vamos trabalhar sempre, por mais que o horário lá no SIGA de vocês está na quarta-feira, talvez os horários não batam lá quando forem olhar o cadastro das aulas, nós vamos ter que fazer uma engenharia lá por causa dessa questão de que a direção teve que juntar algumas disciplinas que vão ser ofertadas juntas. Então, o horário do SIGA é um pouco diferente para alguns professores do horário que realmente vai acontecer. Mas a geometria analítica vai acontecer sempre na sexta-feira, né? Geralmente eu posto o material geralmente na sexta tarde,
ou sexta de manhã, depende como é que está a minha organização. Dificilmente um dia antes, né? Mas antes da aula eu posto o material, né, que vai ser trabalhado. Então, como que eu faço? 7h30 eu marco, porque tem muita gente que dá tempo de chegar do trabalho, tomar um banho, tomar um café, sempre muito sem correria. Se alguém achar que pode ser antes, ou se gostariam, e aí a gente faz uma enquete. Mas geralmente eu trabalho das 7h30, e aí eu marco até as 9h30 meu meet aqui, mas dificilmente ficar 2 horas, né? Até porque 2 horas é bastante tempo, então eu tento organizar já o material para vocês e tenho, mas geralmente 1h30, 1h40, assim, se trabalha bem tranquilo. Depois disso, eu deixo o material já para vocês, algumas atividades, né? Para que vocês levem adiante esse... são 70... eu vou mostrar agora. Vou compartilhar minha aula aqui, vou começar com hoje a apresentação do meu plano de trabalho e já vamos entrar em alguma parte de questão vetorial. Vou compartilhar com vocês aí. Deixa eu pegar aqui minha aula aqui. Por que só tem um aqui? Tá, mas tudo bem, depois eu vou olhar. Vamos mostrar por aqui. Estão enxergando bem? Sim. Então aqui, vou começar a falar... esse plano meu de trabalho, eu postei junto lá com a primeira aula, mas se vocês olharem no SIGA, ele também tem um plano de ensino lá no sistema. Na verdade, o que eu fiz? Eu copiei e colei lá para o sistema e enviei esse que eu sempre faço, para que eu tenha, né, em sala de aula, né, quando não mudei os hábitos de presencial, porque o ano que vem a gente vai ter já aula presencial mesmo, o retorno, provavelmente esse ano não teremos presencial, né? Depende do Consup agora do dia 30 de setembro, mas acredito que dificilmente a gente retorne esse ano, mas isso é a minha opinião, né? Se tivermos que voltar, tranquilo. Então aqui meu plano de trabalho, nossa disciplina é Geometria Analítica, do segundo semestre do curso de matemática, né? São 72 horas. Significa que 72 horas são 18 semanas, 4 encontros por semana, né? Se vocês olharem lá, depois eu vou mostrar, tem alguns sábados que vão ter que ser colocados. O professor Odair, ele não me disponibilizou ainda os sábados, então por isso ficou algumas coisas pendentes ainda para eu registrar lá no SIGA como que vai ser feito, né? O professor Artênio é o nosso diretor, a professora Maíra, a atual coordenadora, mas já vai virar diretora de ensino, porque a professora Bárbara já vai logo ficar em licença maternidade. Então, eu, professor da disciplina, meu nome é Frank Jones Flores de Almeida, sou formado em licenciatura em matemática, tenho mestrado na área de modelagem matemática, né? Estou no Instituto aqui em São Borja desde 2011, né? Então, trabalho na matemática desde 99, fui professor do município de São Borja em 99, 2000, no Ubaldo. Depois fui professor do estado no Tusnelda, no Getúlio, no João Goulart, né? Isso
passei no concurso no estado, depois fui embora, fui dar aula no Paraná, fui para Ijuí fazer o mestrado, né? Depois trabalhei no estado em Ijuí, lá no Ruizão e no São Geraldo, 2 escolas estaduais, fui embora para o Paraná, trabalhei 3 anos na universidade lá em Palmas, Paraná, né, perto de Pato Branco. Retornei para o Rio Grande do Sul fazer o doutorado na URGS e passei no concurso em São Borja. E aí estou como professor da área da matemática aqui no Instituto desde 2011. Fechou mês passado 10 anos de casa. Eu entrei 27 de julho de 2011. Então, 10 anos de casa aqui. Então, essa é a ementa aqui da disciplina que nós vamos trabalhar. Vou trabalhar com questão vetorial no R2 e o R3. O que quer dizer vetorial R2 e R3? Quando eu falo R2, eu me refiro ao plano cartesiano x e y, né? E quando eu falo em R3, eu falo no espaço cartesiano, que é um R3, três vetores, né? Como forma o espaço do R3. Ou seja, o x, o y e o z. O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, que é o x e o y, mais um eixo das cotas que fala da altura, que é o eixo z. Então, vou trabalhar inicial com questão vetorial, que é a definição algébrica e geométrica, né? Algébrica, que é como se faz as somas matematicamente dela, né? E geométrica, como se comporta essas somas e operações no espaço, como desenho mesmo, né? Como ocorre geometricamente. Operações com vetores e suas propriedades, produto escalar, produto vetorial, produto misto e suas aplicações, né? Basicamente com questão vetorial. Segundo termo, a questão do estudo da equação da reta no plano e no espaço, então também definido no R2 e no R3. Né? Geralmente no ensino médio se trabalha com a variável x e y, né? no plano. Né? No espaço nós temos uma variável a mais. Então eu tenho que o z em função de x e y. Então tem o x e o y e mais o z, que é o eixo das cotas. E se vocês forem pensar, basicamente o R2 é o quadro, quando a gente está trabalhando no quadro, em sala de aula, e o R3 é a sala de aula em si. Por quê? Porque a sala de aula tem o X, tem o Y e tem a profundidade da sala. Então tem 3, é o espaço do dia a dia mesmo nosso. Né? O R3 ou 3D, como chamam, né? Quem trabalha com a questão de 3D. Então, basicamente isso. Estudo do plano, né? Fala em relação ao plano, comportamento do plano, distância, posições relativas de retas e planos, ângulos entre retas e planos, a questão do estudo da circunferência e o estudo das cônicas. O que seriam as cônicas nesse caso? Aí eu tenho mais abaixo aqui, um pouco mais detalhado aqui, que são a questão da elipse, a hipérbole e a parábola. Né? A parábola, se vocês já trabalham com a equação do segundo grau, né? Lá que é aquela, o y em função, y igual a x ao quadrado é uma parábola. O y igual a menos x ao quadrado é uma parábola, voltada para cima e voltada para baixo. Né? E o que seriam essas elipses e o que seriam essas hipérboles? Né? Diferenças das suas equações e coisa e tal. Né? Então, é fundamental para vocês, porque logo quando vocês começarem a trabalhar com cálculo de área e volume, no cálculo 1, 2, 3 e 4, que vocês vão ter, depois cálculo numérico, depois equações diferenciais. Então, rebate aqui a dificuldade que se tem. Está aqui o cronograma, esse cronograma pode ter um ajuste aqui por causa dos sábados, então eu não sei bem ainda, pode mudar alguma coisa, mas na verdade em agosto agora a gente vai ter só um encontro, que são 4 aulas, que é hoje,
Setembro vão ter 5 encontros. Outubro eu coloquei 5 encontros também. Na verdade, tem 4 nas sextas-feiras, mas eu adicionei um sábado aqui. Eu não sei se vai ocorrer isso realmente. Novembro, 4 encontros e dezembro, 3 encontros. Tá? Para fechar, se vocês somarem isso aqui, né? 20, 40, 60, 72 horas. Provavelmente vai ter mais um encontro, porque o último encontro lá é o exame. Então, o exame ele não pode contar como sendo aula. Então, teria que ter um registro a mais. Então, provavelmente, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou provavelmente registrar uma aula como um trabalho para vocês e vou dar esse prazo para vocês, por exemplo, de sexta a segunda-feira, para que vocês façam um trabalho. E aí registro um sábado a mais, aí tem uma atividade desses trabalhos. Então, a avaliação, eu tenho uma parte que é qualitativa, né? Então, de 0 a 1, o que é qualitativo? Isso fica a meu critério, praticamente, é a participação, entrega os trabalhos em dia, né? Realização né, com mais afinco no trabalho, né? Participação em sala de aula, e de 0 a 9 é o quantitativo, que são os trabalhos que realmente vai ser cobrado, né? Avaliação, trabalhos, tudo é avaliação. Vamos falar avaliação é trabalho. Trabalho que eu pedi para entregar e valer nota é avaliação. Então, tudo vai somar. Eu não organizei ainda mais ou menos como eu vou fazer com vocês. Mas eu não sei se eu já coloquei, eu vou olhar ali, eu já vou. E aí, como que funciona, eu acho que você já sabe, né? É 7 para passar por sem fazer o exame, e depois, com o exame, tem essa regrinha aqui que tem que ficar com média 5. Aqui eu coloquei a recuperação, ó, com vocês, quem tiver dificuldade, alguma coisa, é só me comunicar que a gente pode marcar um meet. Na verdade, eu coloquei um horário, porque eu preciso ter um horário, né? Porque a direção vai me perguntar qual é os horários de atendimento. Mas não há uma necessidade de horário assim específico. Claro que se precisar, se for 1, 2, 3, eu não vou poder atender os 3. Né? O melhor é nós, não, se tem 3, então vamos marcar um horário e aí para a gente falar uma vez só, não ter que ficar só. Mas é só combinar, né? Serem combinados previamente, né? Estou com dificuldade, vamos lá, vamos tranquilo, bem. Quarta, quinta e sexta, nesse horário, antes das 19. Mas isso não quer dizer, eu estou com uma dificuldade aqui, eu posso fazer o atendimento. Tá, desculpa, eu não estou vendo, por isso podem interromper aí. Vamos ver quem é que está primeiro, quem é que pediu aqui. Maria Juliana. Pode falar, Maria. Pode falar, Maria. Boa noite. O meu fone não estava funcionando, eu acho que vocês não estavam me ouvindo? Eu não ouvi. Eu tava com fone aqui, desculpa. Fale. Não queria falar? Não, é que tava. Não. É que a tua mão estava erguida ali, por isso que eu achei que tu queria. Não, é que foi. Tá. Deve ter sido algum erro, desculpa. Não, tranquilo. Pablo? Professor, então o senhor ainda não decidiu se vai ter só trabalhos ou vai ter alguma prova, avaliação, tipo um questionário assim para avaliações?
Ou o senhor já decidiu? Não, questionário vai ter, com certeza. Eu só não defini as datas ainda como que vai ser. Eu preciso com vocês duas avaliações, duas notas, na verdade. E dessas duas notas, geralmente, o que eu faço? Eu faço 2 trabalhos e uma avaliação, para fechar uma nota, e depois mais 2 trabalhos, mais uma avaliação para fechar a segunda nota. E aí, geralmente é dessa forma, só que eu não tenho as datas ainda. É só esperar o professor Odair. Semana que vem eu já tenho. Só esperar o professor Odair me organizar os sábados ali, mas que provavelmente sejam 3 avaliações para fechar uma nota, mais 3 avaliações para fechar outra nota. E isso vai ser material que eu vou enviar para vocês e que vocês, tudo via SIGA, né? É claro que se tiverem dificuldade, consiga, eu não estou conseguindo mandar, manda pelo WhatsApp ou pelo, né, isso pelo e-mail, mas eu dou preferência pelo SIGA. E eu vou usar mais esse semestre a questão dos questionários. Por que a questão dos questionários? Porque daí a resolução é mais rápida, a entrega para vocês é mais rápida, né? Tem dado certo, eu fiz alguns questionários semestre passado e para outras turmas ali, e eu gostei porque eu recebo a nota rápida e tem dado resultado. Então, eu vou, pelo menos, tentar usar mais os questionários até para não atrasar muito nas correções. Mas é isso. Pense Ok, que... entendi. Tranquilo. Pense que vocês vão ter 3 avaliações para cada nota que vocês tiverem e tem que ter 2 notas e somar essas 2 e para passar por média tem que ter média 7. Então, basicamente é isso aí. Né? Aqui tá os livros que eu estou tentando encontrar ele pela internet, alguns eu consegui, esse do Interlin aqui eu tenho, até eu acho que foi essa primeira parte eu usei do Steinbrück aqui, do Inter, Geometria Analítica. Agora não me lembro se foi esse aqui. Sim, foi esse. Foi, e eu tenho esse do Paulo aqui também, eu consegui hoje, mas eu mando para vocês no WhatsApp depois. Estou tentando encontrar esse do Erlon também, não sei se foi esse aqui. Eu encontrei um do Erlon também em Geometria Analítica, porque vocês têm como suporte, né? Vou tentar achar todos eles aqui na internet. Quem achar também pode distribuir para a turma aí. Tentei entrar em contato com a Marta, na verdade, para ver se nós temos algum nas bibliotecas virtual, tá? Hoje eu iria conversar com ela, no fim não deu tempo. Se tiver, eu volto a falar se tem eu vou acessar amanhã essa biblioteca virtual e ver se tem alguns desses aqui. Então, basicamente é isso aqui. O professor Odair é o coordenador do curso da matemática, o professor Frank é o docente da disciplina, o Alex, que é matemático também, está como coordenador geral de ensino, retornou agora do doutorado, então ficou 4 anos afastado do doutorado e agora voltou. E a Tânia, professora supervisora pedagógica, na verdade ela é professora fora, mas aqui para nós ela é técnica pedagógica, ela é nossa colega aqui que faz a supervisão dos nossos planos. Certo? Eu vou só parar um pouquinho a apresentação, porque eu achei que eu tinha mandado o e-mail dos dois e não mandei. Vou ver o que aconteceu aqui. Só para não ficar vocês vendo. Vamos ver onde é que está. Vou mandar um e-mail para mim mesmo aqui de novo. Vamos ver se... só foi o plano de ensino mesmo. Professor, no SIGA, o senhor está falando? Não, no SIGA eu mandei. Não, 2, né? É que para eu trabalhar aqui, eu mando para mim e aí eu consigo abrir com web. Eu vou ter que mandar aqui um e-mail para mim de novo. Porque senão eu não consigo... Eu vou mostrar para vocês o que é esse aqui.
Vou compartilhar de novo com vocês. Eu mandei antes, só veio um, né? Tá, esse é o material. Estão enxergando? Sim, professor. Eu mando para o meu e-mail, porque daí eu consigo abrir. Se eu não consigo abrir com esse WebPaint aqui, ó. E aí eu posso trabalhar com, se eu quiser digitar e coisa e tal. Se eu não mando para o meu e-mail, eu não consigo trabalhar com esse WebPaint. Então, por isso que eu envio para mim mesmo. E aí depois eu consigo trabalhar. Senão eu só consigo ler. E aí não consigo marcar nada. Então, para mim fica... Só para que vocês já entendam, assim, se quiserem fazer uma apresentação, mandem a apresentação para vocês e instalem no Meet aqui essa WebPaint aqui. E daí vocês conseguem ir conversando e falando. Dúvidas? Eu ia mostrar mais um negócio para vocês, tá? Deixa eu só... Vamos ver se eu coloquei lá para vocês o... Geometria analítica. Conteúdo programático. Então tá aqui, ó. Aqui eu coloquei avaliação 1, 2 e 3. Eu tinha pensado em 3 avaliações com vocês. Mas eu tenho que ter 2, tá? Provavelmente aqui, como não tem os sábados, eu vou puxar aqui como... Vamos pensar da seguinte forma. Não sei ainda, porque amanhã eu vou... Semana eu já penso como vou fazer. Colocar um trabalho 1, trabalho 2, avaliação 1, trabalho 3, trabalho 4, avaliação 2, e aí fecho. Nota que o último dia é o exame. Eu estava pensando aqui, né, exatamente nos conteúdos aqui, né? Por isso eu tinha pensado em 3 avaliações com vocês. Mas aí, se for o caso, de repente, avaliação torna-se isso aqui trabalho, porque na verdade eu vou fazer 6, certo? 6. Aqui eu coloquei 3 avaliação, eu posso pensar em 6 trabalhos. Teria mais 3 trabalhos a ter que colocar aqui. Mas aí eu vejo para não... assim que eu definir, assim como que eu vou trabalhar, tá aqui todo o... Claro que tem mais, se vocês contarem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aulas aqui. Porque esse exame eu não posso contar. Então, eu tenho que registrar mais, pelo menos um sábado aqui. E aí eu faço, provavelmente, uma aula, eu faço uma entrega de trabalho. Então, mas aí eu tenho que ajustar, esperar vir o horário desse... que eu vou fazer o registro. Se vocês olharem aqui, ele está meio fora, porque aqui, ó, teria que ser dia 25 e eu estou dando aula no dia 27. Então, mas é tranquilo. Cada um corresponde, né? Hoje eu coloquei aqui a apresentação do plano de trabalho, vetores no R2, R3, definição algébrica e geométrica, e eu sigo na próxima aula com essa definição algébrica e geométrica, que é exatamente esse material que eu postei para vocês. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ali vai alterar algumas coisas, mas isso vocês já podem ver, que já está cadastrado lá, mas vai sofrer algumas alterações. Então tá. Nenhuma dúvida? Vamos lá. A parte introdutória de geometria analítica, eu vou começar com a parte de vetores. Então,
muito utilizada, né? Aqui um vetor. Então, o que quer dizer um vetor? É uma reta orientada, um eixo, uma reta R é orientada quando se fixa nela um sentido de percurso considerado positivo e indicado por uma seta. O sentido oposto é negativo, uma seta orientada é denominada eixo, né? Então, segmento orientado. O que quer dizer um segmento orientado? É determinado por um par ordenado de pontos, o primeiro chamado de origem do segmento e o segundo chamado de extremidade. Então é o seguinte, se eu tenho um plano cartesiano lá, antes de eu chegar em vetores, ele está definindo o que é segmento orientado e, né, eu tenho um plano cartesiano lá e tenho um ponto aqui, né, de coordenadas x e y, ou x1 e y1, e outro ponto aqui de coordenadas x2 y2. Então, eu posso definir esse vetor, né, aqui. Então, eu posso dizer, esse segmento orientado, vamos dizer, tem coordenadas, e aí ele fala que a origem é o ponto A e a extremidade é o ponto B, será representado por AB. Então, eu posso dizer que esse segmento AB, geometricamente indicado por uma seta que caracteriza visualmente o sentido do segmento. Então, tem um sentido aqui AB. Então, posso dizer que esse aqui é o ponto A. Opa. Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Então, eu teria como sendo o ponto segmento AB. E esse segmento ele é representado com uma tração. Deixa eu diminuir esse size aqui. Eu vou escrever novamente. Ponto. Professor, não seria melhor abrir, baixar e abrir de novo? Porque assim parece que ficou meio cortado. Aí o senhor abaixa aí, já que tá salvo no seu drive. E abre, pode fazer melhor. Não entendi como fazer, tu falaste. Baixar o quê? Não, o senhor pode. Como esse documento tá no seu drive aí, né? Tá no seu e-mail. Também Sim. deve estar no seu drive. O senhor poderia baixar ele, né? E abrir de novo, que fica melhor. Senão fica aí uma tela um pouco escura. Mas, na Aí, mas na verdade ele gerou um PDF. Se eu colocar ele como no meu abrir como meu documento, eu não consigo trabalhar com WebPython. Por isso que eu estou trabalhando com ele com WebPython. Ah, tá. Entendi. Senão eu não consigo usar essas ferramentas aqui. Ah, tá. Entendi. Se eu simplesmente abrir o meu PDF que eu tenho, eu não consigo trabalhar. E exatamente por isso que eu mando para o meu e-mail para poder fazer. Mas foi enviado, de repente tu acompanha duplica a tua tela e fica com os dois juntos, né? E aí tu vai olhando para não sei, cada um tem depende do tamanho da tela também, né? Mas aqui, ó. Sim, então, desculpa. Não, tranquilo. O ponto aqui, o segmento AB, então ele tem um sentido, né? A extremidade, a origem é A e a extremidade é B. Quando se fala em vetores, vocês têm que pensar da seguinte forma: um vetor, né? Ele tem, e é isso, tá aqui um vetor, ele tem o módulo dele, né? Que é o comprimento desse
da distância do ponto do A até o B. Tamanho do módulo significa o tamanho do vetor. Quando se fala em questão vetorial, se fala fisicamente em questão de força, né? Se tu tem uma aceleração de um corpo, que é uma força vetorial, essa aceleração dá velocidade a um módulo, a um corpo. Então, essa aceleração, ela é uma força vetorial. Ela tem módulo, tem direção e sentido. Quando vocês pegam uma porta, por exemplo, para abrir, né? Pegam no trinque ali para abrir, vocês fazem uma força que tem módulo da força, direção da força e sentido da força. Porque quando tu quer abrir a porta, tu faz por uma direção e sentido, geralmente se ela abre para o teu lado, e às vezes tu faz a força para a mesma direção, só que para o sentido contrário. Isso que eu quero que vocês entendam. Quando se falar em vetores, vocês têm que ter entendimento que vetor tem 3 unidades. O módulo, e aí logo mais deve ter isso aqui, que é o valor do comprimento dessa força, o tamanho do comprimento do vetor. Quando estou falando geometricamente, ele tem um tamanho, né? O módulo, né? A direção e o sentido. São as 3 unidades que esse segmento orientado, falando em segmento orientado e depois vetores, né? Porque aqui eu estou falando matematicamente por enquanto. Mas quando eu for falar em vetores, a minha preocupação é exatamente nesses 3 nomes que um vetor existe num vetor, né? O módulo é a força dele, o valor modular mesmo, o valor numérico. A direção é esse traço aqui, ó, qual é a direção que ele tem. Qual é a direção? Porque daqui um pouco eu tenho lá um plano cartesiano e esse vetor ele tem um ângulo formado com esse plano cartesiano, ou no espaço cartesiano. Então, essa direção, ele dá uma direção, se for pensar no sentido sul-norte, no sentido leste-oeste, né, no sentido, né, e aí se for a referência o eixo do X, um ângulo de 30 graus em relação ao eixo das abscissas. Então, a direção é em função do ângulo. E o sentido é exatamente a seta. O que diferencia? Já vou lá olhar se tem alguém chamando ergueu a mão, que eu não tô enxergando, mas já vou lá. Então, assim, ó, pense no seguinte sentido. No seguinte sentido vai ficar difícil, porque eu quero entender que questão de sentido. Quem anda na rua, pensa numa rua, por exemplo, na Engenheiro Manuel Luiz Fagundes, lá. Vamos pensar lá na rua Engenheiro Manuel Luiz Fagundes, que é a rua do SESB. Quem anda na rua Engenheiro Manuel Luiz Fagundes, todas as pessoas indo ou vindo, eles estão na mesma direção. Então, se vocês pensarem no vetor, o vetor é a seta. A seta não, a flecha inteira dela sem a seta, né? E o sentido dessa força, desse vetor, é exatamente a setinha que dá. Então, o sentido, né, positivo ou negativo, se a seta está para a direita, se a seta está para a esquerda, isso é um convencional. Então, a direção, se for pensar em rua, vamos falar lá da rua Engenheiro Manuel Luiz Fagundes, todos que estão andando na rua estão na mesma direção, mas o sentido nem sempre é o mesmo. Tem gente que está indo do centro para o bairro Piraí, tem gente que está indo do bairro Piraí para o bairro do centro, ou ainda do centro para o bairro ali do cemitério, não lembro o nome do bairro, mas indo do centro para o cemitério e do cemitério para o centro. Então, eles estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Então, pensem dessa forma, quando se falar em vetores. O vetor tem módulo, que é um número, tem direção, que depende aonde tu está trabalhando com esse vetor,
é em relação ao eixo do X, ou em relação ao eixo do Y, ou é norte-sul, sul-leste, oeste, se tiver nas coordenadas geográficas, ou quer aonde estiver trabalhando, e o sentido convencional, geralmente, matematicamente ou fisicamente, se define num problema que o sentido para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, mas nem sempre é dessa forma. E isso no problema, geralmente, elas, por mais que tenha algumas convenções internacionais, mas num problema que tu está construindo, tu pode definir, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, tu pode definir isso. Só vou dar uma olhada lá, ver o que é que tinha. Pablo, pode falar? A minha pergunta é exatamente sobre isso, professor. Como diferenciar direção de sentido? Porque muitas vezes dá para confundir. Por exemplo, se tu vê algo indo para uma direção, aí tu já imagina o sentido para onde isso vai levar, né? E tu pode estar totalmente errado ainda. No sentido pode estar indo numa direção, mas o sentido pode ser diferente. Então, minha pergunta é exatamente sobre isso, como diferenciar sentido de direção, para falar a verdade. Professor, seu microfone está desligado. Isso é muito... Obrigado. Isso é muito mal aplicado, na verdade. Às vezes as pessoas falam que eu estava na mesma direção dele. Não, ou no mesmo sentido. Não, estavam... A direção, é isso, por isso eu dei essa definição. A direção, pense na rua. Todos que andam na rua, na mesma rua, estão indo na mesma direção. Mas o sentido, se um tivesse indo em encontro, eles... né, pensem numa estrada, vocês vão daqui a Santiago, todos que vão de São Borja a Santiago estão andando na mesma direção, né? Mas tem gente que está vindo de lá e tem gente que está indo para lá. O sentido é o contrário. Então, o sentido, falando em vetores, né, é a seta. Então, a seta que define. E aí, daqui para Santiago é positivo, é negativo? Não, aí tem que ser convencionado. Se tu for trabalhar com problema positivo daqui para lá, então significa que eu estou partindo do 0 até o 140, que é a distância daqui a Santiago. E tem gente que parte do 140 e vem parar no 0. Então eu defino o sentido positivo no problema, né? E às vezes tem coisas que são convencionais, né? Pense no sentido do horário de Greenwich, por exemplo, né? Positivo lá, o ponto 0, e aí tem positivo, horário positivo do 0 e coisas assim. São coisas que são definidas internacionalmente, né? Mas fique claro essa questão que o Pablo falou ali. É muito mal empregado, às vezes eu noto, não, mas sentido e direção são coisas diferentes, né? Então, direção, eu posso estar andando na mesma direção que a pessoa, né? Mas eu estou no sentido contrário, porque eu estou indo e ela está vindo. Então, nós estamos nos cruzando no mesmo... Então, por isso, e aí a questão vetorial é dessa forma. Então, no sentido, assim, por exemplo, o destino... Exatamente, para que lado ele está apontando é o sentido. Pensa na porta. Pega a porta e tu vai aplicar uma força para abrir e uma força para fechar. O sentido é o mesmo, só que... a direção é a mesma, só que o sentido é o contrário. Quando tu abre a porta, tu puxa. Quando tu fecha, tu empurra. Então, a direção da força é a mesma. Só que para abrir, tu faz uma força para cá e para fechar, tu faz a força para empurrar. Então, o sentido da força é a mesma, mas a direção da força é o contrário. Uma para abrir é uma e para fechar é outra. Então, tem sentidos diferentes. A mesma coisa se tu for aplicar quando tu está, por exemplo, tentando erguer um peso, né? Ou se tu ergue o peso lá em cima e depois tu baixa o peso nos pés novamente. A força, né,
está sendo na mesma direção. Por quê? Porque tu está erguendo ela do chão até a tua cabeça. E depois tu vai largar da cabeça até o chão. Só que, claro, aí tem a força gravitacional e coisa e tal. Aí entra todo... Para baixar é mais fácil do que fazer subir o peso. Mas o sentido da força é a mesma, né? Só desculpe. A direção da força é a mesma, o sentido é o contrário. Quando tu ergue e quando tu desce. O sentido, quando eu falo sentido, é a flechinha. Quando eu falo a direção, é a flecha, o cabo da flecha, vamos dizer assim. É o segmento de reta. Segmento de reta, exatamente. Entendi, professor. Vai. Professor, eu servi na artilharia em Uruguaiana e isso aí só vai ter que me ajudar, porque assim, ó, essa questão de destino e sentido, como eu fazia parte da central de tiro, que é quem calcula os tiros para que vai mandar para a linha de fogo, vamos dizer assim, para a linha de tiro, para executar o tiro propriamente dito, sim, nós trabalhávamos com isso. Só que nós tínhamos, ao invés de destino, nós tínhamos a deriva. E aí o meu questionamento é o seguinte: a deriva, ela tem a ver com mais a ver com o destino ou mais a ver com o sentido? Por que eu lhe pergunto isso? Porque assim, ó, na deriva, nós tínhamos deriva e elevação, tá? Tá, esses termos eu tenho que entender o que é esses termos. Isso. O que acontece? A elevação era o quê? Era o cálculo horizontal, perdão, o cálculo vertical. Certo. Elevação 150, 150 graus de elevação, tá? Certo. Um exemplo. Elevação tal. E aí deriva 312, deriva esquerda-direita, entendeu? Tá, Em relação ao ponto de observação. Então, quem que me mandava esses dados? Quem me passava esses dados era o PO, o posto de observação. Ele me mandava, o outro tiro que tu executou, tu atirou 15 metros longe, por exemplo. Né? Sim. Mais, porque o poder de destruição era maior. Mas vamos dizer, tu atirou a 100 metros longe. Então, tu diminui a tua deriva. Aí a deriva corrigia o tiro e executava de novo. Então, ele me passava essas informações. Mas assim, ó, quando nós fazíamos os cálculos, eles mencionavam direção e sentido, entendeu? Sim. E aí me confundiu tudo. E agora o senhor falou isso, eu me lembrei na hora. Vou perguntar para o professor como é que funciona isso aí. Não, mas tranquilo. Assim que só me passa esses dados, que aí eu tenho que ter na mente deriva, o que realmente é a deriva, o que é... Tem como trabalhar assim, é bem tranquilo. É exatamente isso. A direção é exatamente a distância que tu tá. Se tu for com o módulo desse vetor que tu precisa alcançar o teu alvo lá. Então, precisa uma força que chegue lá, né? E a direção é exatamente aquele caminho que ele vai percorrer, e o sentido, nesse caso, é o mesmo, né? Porque aí ele vai do teu ponto até o ponto aonde vai se encontrar a bala ou o canhão, ou alguma coisa, o projétil, ou alguma coisa nesse sentido. Uau, perfeito. Deixa eu só fechar aqui. Então, ó, o segmento orientado, ele é calculado, e depois quando nós formos trabalhar, essa apresentação aqui, o ponto A de origem é o ponto B, então o segmento AB. Se eu tenho um ponto BA, eu poderia ter o ponto BA aqui, ó, poderia, só que daí ele seria representado dessa forma aqui, ó, o mesmo vetor aqui, ó, esse seria o segmento BA. Por quê? Porque, deixa eu só tirar dali, eu coloquei em cima do outro ali, parece que, mas na verdade seria esse aqui. Começa em B e termina em A. Então eu teria o segmento BA. Por que o BA? Porque aí o B seria a origem desse vetor e o A seria a extremidade, né, desse vetor, né, com mesma direção, né, mas sentido contrário. E aí fica bem claro o que é direção e o que é sentido. Vou apagar aqui de novo, né? Tendo um vetor aqui, ó.
o AB seria um vetor com mesma direção, mesmo módulo, mas sentido contrário. Por quê? Porque a seta está no sentido contrário. Ele tem o mesmo caminho, como se fosse aquela pessoa, falando no que o Newton falou ali, aquele alvo que ele atirou lá, atirou nele também. Tem o mesmo. Isso, exatamente. Então teria a mesma força, o mesmo vetor, só que com um sentido contrário, que ele está fazendo o disparo ao contrário, mas que tem a mesma intensidade, a mesma direção, só que o sentido do disparo é o contrário. É como se fosse no antigo aqueles duelo como é que eu vou te dizer, faroeste lá. Então, ó, segmento nulo o segmento nulo é aquele cuja extremidade coincide com a origem. É um ponto, não tem vetor nenhum ali, né? Segmentos opostos é aquilo que eu falei ali. Se AB é um segmento orientado, o segmento orientado BA é o oposto a ele. O oposto é exatamente por causa do sentido, né? Tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto, né? A medida do segmento, e aí vem a questão que eu falei antes, né? Fixada uma unidade de comprimento a cada segmento orientado, pode-se associar ao número real, não negativo, que é a medida do segmento em relação àquela unidade. A medida do segmento orientado é um comprimento ou seu módulo, né? O comprimento do segmento AB é indicado por AB, com uma barra em cima. Esse é o segmento dele. É o valor do comprimento desse vetor ou desse segmento, como queira. Assim, o comprimento do segmento AB, representado pela figura abaixo, ali tem 5 unidades de comprimento. AB igual a 5. Por quê? Foi definido aqui em unidades, aqui, ó, uma unidade, deixa eu... Tem uma unidade aqui, segunda unidade, terceira unidade, 4 unidades, 5 unidades. Então, esse vetor ou esse segmento AB, né, tem 5 unidades, né, e aí definida por essa unidade, pode ser em centímetro, milímetro, metro, e todas as unidades de medidas que se tem. Mas pode ser definida por nós também em algum experimento. Então, nesse caso, é o módulo do segmento ou o módulo do vetor que se vai falar. Segmentos nulos não tem comprimento, ele é igual a 0, né? Outra observação, AB é igual a BA. Notem que aqui eu estou falando em segmento, tá? Já olhem as nomenclaturas aqui. O AB com a barra em cima, ele é um segmento. Estou falando em medida de segmento. Valor do AB e do BA é igual, né? Se eu pegar um vetor aqui, ó, deixa eu fechar aqui de novo, mais adiante, mais abaixo um pouquinho, só para não atrapalhar meu... Aqui. Se eu pegar um vetor aqui e colocar exatamente em cima aqui, ó, e encontrar o BA, ele vai ter as mesmas 5 unidades. Então, por isso que o AB e o BA, né, o segmento AB e BA são iguais. É isso que ele está definindo aqui embaixo, aqui, ó. A unidade de AB e BA são iguais, só que sentidos diferentes. E aí vem a questão da direção e do sentido que eu estava falando antes. 2 segmentos orientados não nulos, A, B e C, D, têm a mesma direção se as retas suportes desses segmentos são paralelas. Então, retas paralelas têm a mesma direção. Isso tem que... né? Quando falar em retas paralelas, né, tem a mesma direção. Então, se eu tenho 2 vetores aqui que são paralelos aqui, ó, eles vão ter a mesma direção. Né? Por quê? Porque se eu traçar uma reta aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é igual para os dois em relação a essa outra reta.
Então, eles têm a mesma direção. Então, existem infinitas vetores que têm a mesma direção, né? Se eu quiser colocar aqui infinitos vetores com a mesma direção. Ó, aqui A, B, C, D tem mesmo, são paralelos, né? A, B, C, D tem a mesma, tem mesma direção, só que aqui o sentido deles é o contrário, ó. O AB e o CD, nesse caso, tem o mesmo sentido, né? Mas o AB e o CD, nesse outro caso aqui, ó, eles estão com sentidos contrários, ó. Esse aqui está o sentido para cá e esse está com o sentido para cá. Então, direção é a mesma, né? No caso aqui, a direção é a mesma e o sentido é igual. Aqui a direção é a mesma, o sentido é o contrário. Aqui eles são coincidentes, né? Estão na mesma direção e mesmo sentido, né? Exatamente um na mesma linha do outro. Não são paralelos, mas são coincidentes, ou estão na mesma linha. Só que aqui estão com sentido, mesmo sentido, aqui estão com sentido contrário. É isso que está definindo aqui. Observação. Então, só se pode comparar os sentidos de dois segmentos orientados se eles têm mesma direção, né? Faz sentido, né? Porque aí, se eles tiverem direções diferentes, eu não tenho como dizer se, vamos dizer, pegar aqui um vetor aqui e outro vetor aqui. Eles têm direções diferentes, então não tenho como saber se esse aqui é o mesmo sentido. Não tem comparação aí. Ele só vai ser feito a comparação de sentido se eles forem ou paralelos ou coincidentes, né? Paralelos, né, ter um mesmo ângulo em relação a algum ponto definido, ou se eles estiverem na mesma reta, né? E dois segmentos orientados opostos têm sentidos contrários. Então, dois segmentos orientados opostos têm sentidos contrários. Então, ele está dizendo que se eles estiverem opostos por ter os sentidos contrários. Exatamente isso que a definição em relação a segmentos orientados opostos. Então, eles só vão ser opostos se eles tiverem a mesma direção, ou serem paralelos ou coincidentes, né? E tiverem exatamente os sentidos contrários. Bom, aqui tem os nomes, e aí vocês vão ter que, às vezes aparecem equipolentes. Eu nunca lembro nos termos, só quando eu volto a ler novamente. Mas dois segmentos orientados A, B e C, D são equipolentes quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Eles forem iguais em tudo. Geometricamente, às vezes é difícil de tu entender isso, mas matematicamente lá, quando vocês forem trabalhar com algebricamente, vocês entendem. Por quê? Porque eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, mas é basicamente isso. Então, eles são classificados como segmentos equipolentes. Se vocês pegarem uma figura aqui, ó, esse paralelograma aqui, ó, esse vetor AB e esse vetor CD aqui, ó, que formam os lados de um paralelograma, e eu fosse definir como sendo dois vetores, eu poderia dizer que esses segmentos AB e CD, eles são segmentos equipolentes. Por quê? Porque eles têm tudo igual, né? Tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Ele tem a mesma medida de comprimento aqui, se eu fosse calcular,
né? E aí, como que eu calculo isso aqui? Através da distância de pontos, né? Depois nós vamos trabalhar com isso aí, quando nós chegarmos na parte geométrica, na parte algébrica, desculpa. Então, ó, se os segmentos AB e CD não pertencem à mesma reta, no caso aqui, na figura 1,3b, para que AB seja equivalente a CD, é necessário que AB seja paralelo a CD e que AC e CD, isto é, deve ser um paralelogramo. É isso que ele está divino. Além de eles serem paralelos, né, os encontros dos pontos iniciais e pontos finais geram um paralelogramo. Então, isso define por quê? Porque se eles têm o mesmo comprimento aqui, que é o mesmo módulo, né, tem a mesma direção, porque eles são paralelos, né, e o mesmo sentido, porque a definição aqui ele está no sentido para de C para D e de A para B, né? Eu poderia pensar nisso aqui como sendo dois motores de um avião, né? Pense nesse sentido aqui. Eu vou tentar desenhar um avião aqui, ó. Aqui está as asas. Aqui está as asas, né? Tem avião, ó. E aqui está as turbinas, né? Esse avião está indo para lá, né? Então, nesse sentido, o avião está indo. Se fosse a setinha para cá, ó, o que estaria acontecendo com esse avião aqui, né? Esse aqui empurrando para lá, ele estaria girando, né? Porque essa força é para cá e esse para cá. Então, estaria no sentido contrário, sentido oposto. Então, eles seriam segmentos opostos. Mesma direção, mas sentido contrário. E esse avião estaria sendo um peão. Não é peão, é peão, né? Observações aqui, então. Dois segmentos nulos são sempre equivalentes. Então, isso é definição de análise matemática lá do Erlon. Não vou entrar em detalhe isso aqui. Provavelmente ele não vou pedir para provar, mas quando vocês forem trabalhar com análise matemática mais adiante, aí provavelmente vai ter alguns teoremas para vocês comprovarem isso aí. A equipolência de dois segmentos AB e CD, ela é representada dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui um tiozinho, AB, tio, CD. Também não é muito usado, tá? Então, mas aqui tem algumas propriedades, né, de equipolência, né, de simetria e transitiva e coisa e tal. Dei uma lida nisso aqui, não vou me deter muito nisso aqui. Vou entrar naquilo que me importa, na verdade, a questão de vetores mesmo, né? Toda aquela definição de segmento, ela cai aqui bem tranquilo no vetor R, exatamente por causa disso. Então, um vetor determinado por um segmento orientado a B é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes. Então, aqui, por isso que eu falei que a questão, existem infinitos vetores, né, que são equipolentes a um vetor, né? O que é mesma direção, mesmo sentido, mesmo modo. Então, existem infinitos. Se indicarmos com V esse conjunto simbolicamente, poderemos escrever V tal que XY pertence a XY equivalente a B. Uma descrição aqui também não vamos usar muito essa questão de XY é o segmento qualquer do conjunto, né, pertencente, e o valor determinado por AB é indicado por AB. Note que aqui é diferente um pouquinho de segmento, ó. Quando eu estou falando AB com um tracinho em cima lá, com
um vetorzinho em cima, eu estou definindo exatamente vetor. Diferente um pouco de segmento. Né? Quando eu estou falando em segmento, eu estou falando em comprimento do vetor. Né? No caso aqui, a notação AB com uma flecha em cima, ou B menos A. Por quê? Porque é a parte final menos a parte inicial do vetor. Ou simplesmente um V de vetor. Né? Então, pode ser definido exatamente, ou indicado, melhor dizer, por essas três formas aqui, um vetor. O vetor pode ser definido dessa forma ou dessa forma aqui. Um mesmo vetor AB é determinado por uma infinidade de segmentos orientados, chamados representantes desse vetor, e todos equipolentes entre si. Assim, o segmento determina um conjunto que é vetor. Não vou ler todo isso aqui, eu deixo para depois vocês darem mais uma lida nisso aí. As características aqui que eu falei de um vetor são as mesmas de qualquer um dos representantes. Isto é, módulo, direção e o sentido dos vetores. São módulo, a direção e o sentido de qualquer um dos seus representantes. Ou seja, se eu pegar um, eu defino todos os outros equipolentes. Então, sendo o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, todos os outros vetores equipolentes vão ter a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Então, por isso, definição. E aí, o módulo de um vetor, ela é indicada dessa forma aqui. O módulo do vetor V se indica por módulo do vetor aqui. Módulo aqui é duas barrinhas em pé. Não sei se vocês já viram função modular. A representação de função modular é exatamente dessa forma. Duas barras em pé e o vetor. Vetores iguais, então. Dois vetores AB e CD são iguais se e somente se forem equipolentes, né? AB e CD tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. O vetor nulo, por serem todos equipolentes entre si, determina um único vetor chamado vetor nulo ou vetor zero, que é indicado por zero com uma tracinho, com uma flechinha em cima ou com um vetor em cima, como queira. Vetor oposto, então, dado um vetor V ou AB, o vetor BA é oposto de AB, e se indica por menos AB ou por menos V, como queira. Vetor unitário, então, o vetor unitário é um vetor V que o módulo dele é um módulo igual a 1. Já está dizendo o nome próprio vetor unitário, tá? Porque o módulo desse vetor é 1. O versor, e aí e logo nós vamos trabalhar com a parte de transformação de vetores. O versor de um vetor são não nulo, né? É um vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido do vetor V. O que quer dizer isso? Então, eu pego um vetor qualquer, né? Vamos dizer que aqui, e esse vetor tem 5 unidades. Então, se eu pegar um vetor que tenha a mesma direção e o mesmo sentido, só que o módulo desse vetor seja 1, eu posso definir que esse vetor aqui é um versor desse vetor aqui. Então, por quê? Porque ele é um vetor que tem mesma direção e mesmo sentido que esse vetor que tem 5 unidades, só que ele é um vetor unitário. Por que isso? Isso é bastante usado lá quando se trabalha com espaço vetorial ou plano, espaço e plano. Deixa eu apagar aqui. Quando tu tem... Não é isso que eu quero. Tá. Quando eu tenho um plano cartesiano de x e y aqui, eu tenho dois versores dessas unidades que tem uma unidade.
né, na geometria analítica lá, ó, aqui tem o versor I e aqui eu tenho o versor J, que são uma forma de representação de vetor. Né? No espaço X, ou no eixo X aqui, ó, eu tenho aqui o versor I e aqui o versor J, né, no eixo Y. Então, eu defino, eu estou falando em plano cartesiano, mas eu também posso trabalhar com espaço cartesiano que tem o eixo Z, que aí tem o versor K, que define um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido que o eixo K, só que a unidade dele é 1, o módulo dele é 1. Então, às vezes, eu posso, e vocês vão olhar mais adiante, eu posso dizer que o vetor U... Professor, fecha essa câmera que essa câmera não volta e meia tá falhando. Assim, tá dando chuvisco. Fecha o quê? Desculpe. Câmera. Ah, essa câmera volta e meia tá dando chuvisco. Aí fica ruim pra você. Pra mim tá normal. Eu também não estou ouvindo, não, na verdade. Tranquilo. Vamos. Então, aqui, só deixa eu voltar aqui, vou apagar aqui. Não, vou apagar esse aqui. Borrachinha. Então, aqui eu tenho o vetor V, né? Vou colocar uma setinha aqui nesse vetor V. E vou colocar aqui como sendo uma representação de um vetor. É igual a 2i mais 4j. Eu posso representar um vetor dessa forma. O que seria o 2i, 4j? 2i, como o i aqui é 1, seria 2 vezes o i aqui, como se fosse o x2 e o y4. Então, uma representação vetorial x2, y4, né? Aqui e aqui eu tenho um vetor que exatamente seria esse vetor aqui. Por que esse vetor? Né? Porque aqui ele teria 2 unidades do i aqui, ó, 1i, 2i, e aqui 4 unidades do j. Então, esse vetor V, ele estaria aqui, ó. Vetor V que tem, eu posso representar dessa forma. E isso vai aparecer mais adiante para vocês. Né? Como representar, e esse versor é exatamente, e aí por isso que se trabalha com I e JK, quando eu estou trabalhando no R3, no caso aqui eu estou trabalhando no R2, tá? Com 2 espaços, né? O eixo do X, que é o eixo das abscissas, né? E o eixo do Y, que é o eixo das ordenadas. Então eu estou trabalhando no R2. Então por isso aqui tem coordenadas I e J, que dão direção para o eixo do X, o I, e direção para o eixo do Y, o J. E se tivesse o outro, o eixo Z, que é o eixo das cotas, eu teria mais aqui, mais um tanto de K, que é o versor do eixo das cotas Z. Mas isso retornaremos logo quando nós começarmos a calcular e representar. É só para que vocês entendem que o versor de um vetor, então, tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que o módulo desse vetor é o unitário. Então, aqui eu tenho, um exemplo, aqui um vetor com 3 unidades, tenho 2 versores, ó. O U1 e o U2, né? São os vetores U1 e U2 da figura são vetores unitários, pois ambos têm módulo 1. No entanto, apenas o U1 tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, posso dizer dV. Portanto, este é o versor dV. Então, o U1 é o versor dV. O U2, porque ele não tem o mesmo sentido que o vetor V, então ele não vai ser um versor desse vetor V. Tem mesma direção, tem módulo 1, mas não tem o mesmo sentido.
Vetores colineares. Então, dois vetores U e V são colineares se tiverem a mesma direção. Em outras palavras, U e V são colineares se tiverem representantes A, B e CD pertencentes a uma mesma reta ou retas paralelas. Então, falar que um vetor são colineares significa que ou eles são coincidentes, pertencentes à mesma reta, ou eles são paralelos. Então, vetores colineares. Vetores coplanares. Só para fazer um parênteses. Colineares, mesma linha, ou mesma direção, como queiram. Coplanares, se vocês olharem, estarem no mesmo plano. Bom, todos, se eu desenhar vários vetores no quadro, né, se eu estiver trabalhando no quadro, lá todos vão estar no mesmo plano, né, eles são coplanares, né? Por quê? Porque eles estão no mesmo plano, se eu desenhar eles todos. Mas se for pensar dentro de uma sala de aula, por exemplo, se eu desenhar vários vetores numa parede, e aí puxar um vetor, tirar da parede para ligar na outra, assim, que ele sai daquele plano, ele não vai ser coplanar. Com todos os outros, mas com dois vetores sempre geram um plano, né? Se vocês colocarem dois vetores, sempre vão estar, só dois vetores sempre vão estar no mesmo plano, né? A partir daí, três não necessariamente vão estar. Pablo, fale. Os que tiver no mesmo plano, eles podem se interligar, assim, um fica no meio do outro, ou eles só vão estar no mesmo plano, só que não vão estar interligados, assim, não vão interferir em nada. Seu áudio, professor. Tá ligado o microfone aí? Tá, eu desliguei aqui. Pensa a seguinte forma aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tô no quadro, estou escrevendo, ó. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu escrevi aqui, escrevi aqui, escrevi aqui. Todos eles estão no mesmo plano, ó. Por quê? Porque eles estão no plano da tela. Agora, se eu pegar um R3, por exemplo, e em vez desse plano aqui, eu tenho um espaço mais. Pense numa sala de aula tridimensional, né? Uma parede eu posso escrever, mas se eu for ligar de uma parede até a outra, esse vetor que eu tirar ele dessa parede aqui, fazer com que ele crie uma altura, ele já não vai estar no mesmo plano que esses aí. E os pontos dos complanais podem se integrar, professor, tipo um ponto de um plano que estiver debaixo de outro plano pode se ligar, assim? Tipo que nem no plano cartesiano? Assim, ó, a questão de plano, vamos pensar no seguinte forma. Estou tentando entender o que tu está querendo perguntar. Na verdade, assim, ó, se tu tem um plano, pensa num plano ligando dois vetores, né? Tu tem dois vetores, e se tu fizer uma flecha nele aqui, ó, tá enxergando aqui meus dedos? Tá aberto o microfone? Desculpe. Tá. Então, assim, ó, é que não estava enxergando. Deixa eu pegar aqui. Se eu pegar dois vetores aqui com os dedos, aqui, ó, eu sempre vou ter um plano. Posso traçar ele, se tiver assim, ele vai ter um plano que vai passar por esses dois vetores. Mas um terceiro vetor pode não estar no mesmo plano. Porque se ele entrar verticalmente nesse plano aqui, ó, três vetores nem sempre vão ser coplanares. Mas dois vetores sempre. Eu não sei se eu te respondi, ainda não...
Não, assim, professor, assim, se dois vetores estiverem no mesmo plano, um ponto de um vetor pode ser igual com o outro ponto que estiver no mesmo plano que ele. E assim, se dois vetores estiverem no mesmo plano, tipo, que nem Certo. aqui, Vai falando. um ponto de um vetor pode ligar com o do outro vetor que está no mesmo plano? Os pontos? Pode, foi isso que eu falei antes, ó. Eu não sei se ficou. Eu estou tentando exatamente isso, ó. Eu tenho um ponto aqui, tem um vetor, Uhum, e aqui tem um ponto. uhum. Aqui tem um ponto que faz parte desse vetor, né? Esse. Opa! Tá bom, é pra hoje, tô imaginando pra amanhã. E esse ponto aqui, ó, faz parte daquele vetor e estão no mesmo plano. Esse ponto pertence aos dois vetores e estão no mesmo plano. Agora, se eu tirar, quando eu quiser criar um 3D aqui, tiver aqui em cima, tiver um ponto aqui, ó, fora desse plano, eu estou dizendo na altura. Vamos pensar que isso aqui é um chão de uma sala. E eu pegar a parte superior disso aqui, ó, ele não vai fazer parte desse mesmo plano desses aqui. Ele vai estar fora desse plano. Mas pode ter pontos em comum esses vetores no mesmo plano. É isso aí. Eu não sei se eu te respondi aí, mas... Agora é sim, professor. Obrigado. Desculpa eu ter complicado aí. Não, isso aí é para perguntar. Às vezes... Tá, vamos lá. Se os vetores são não nulos, U, V e W, o número de vetores não importa. Possuem representantes A, B, C, D e F pertencentes ao mesmo plano. Pi. Então, disse que eles são coplanares. Então, olha, se eles... É isso que eles estão falando, ó. Se os vetores não nulos, U, V e W, possuem representantes A, B, C, D e F pertencentes ao mesmo plano do Pi, dizem que eles são coplanares. Então, aí que ele está dizendo aqui, ó. Ó, CD, todos eles no mesmo plano. É como se eu tivesse uma chapa e tivesse umas ferramentas lá jogadas nessa chapa lá, pensando nessas ferramentas como se fossem umas flechas, vamos dizer assim. Todas elas estariam no mesmo plano. Mas, se uma delas tivesse cravada, né, dessa forma, no plano, ó, já não está no mesmo plano que aquelas ali. Então, né, elas têm ali um plano que fazem partes, mas pode ocorrer, né, que não forme no mesmo plano, né, tem que cuidar disso aí. E aí, quando nós formos trabalhar com ângulos entre vetores, a gente tem como saber se realmente elas são coplanares ou não. Existem algumas regras lá de álgebra lá que ele vai falar se são coplanares ou não são. Mas isso quando nós entrarmos na parte algébrica, né? Por enquanto eu estou só na questão geométrica do vetor, né? Então aqui, ó, aqui ele fala melhor, ó. Guardem bem o seguinte, dois vetores U e V quaisquer são sempre coplanares. Isso que eu estou dizendo, dois vetores são sempre coplanares. Então tu consegue gerar um plano com dois vetores sempre. Pois podemos sempre tornar um ponto no espaço e com origem nele, imaginar que dois representantes de U e V pertencentes a um plano π que passa por esse ponto. Então, dois vetores sempre geram um plano. Três vetores poderão ou não ser coplanares, foi o que eu estou falando lá. Quando se tem um plano lá e eu jogar uma flecha nesse plano ali, faz com que eles não sejam os três coplanares. E aqui tem a questão das operações com vetores, né? Então, a adição de vetores, né? Então, sejam os vetores U e V representados pelos segmentos orientados A e B e BC, né? Eu faço a ligação de U mais V, ó, U mais V, e tenho a soma desses dois aqui. Isso geometricamente. Então, o que eu faço? Eu coloco o vetor U, depois no final do vetor
U, eu coloco o vetor V exatamente como ele é, e ligo o inicial do U até o V, eu vou ter a soma. Isso eu estou falando geometricamente, e vocês vão comprovar isso depois algebricamente, quando nós formos calcular. Os pontos A e C determinam um vetor S, que é, por definição, a soma dos vetores U e V. Isto é, S é igual a U mais V. E aí tem algumas propriedades da adição aqui. A comutativa, U mais V é igual a V mais U. A associativa, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. O vetor nulo é V mais o vetor nulo, ou o vetor nulo mais o V é o próprio vetor V. As propriedades lá que se tem. Qualquer que seja o vetor V, existe só um vetor menos V, que seja o oposto a V, tal que V mais menos V, que é o oposto, o seu vetor mais o seu oposto vai dar um vetor nulo. É isso que ele está dizendo. A diferença de dois vetores, U e V, se representa com D, a diferença, né? Igual a U menos V, é o vetor U mais o menos V. O que quer dizer mais o menos V? Na verdade, se eu tenho U, né, mais o menos V, então, nesse caso aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho o U e o V. O V, nesse caso aqui, ó, é o menos V, ó. Então, eu ligo aqui o final do vetor V até o U. Essa é a diferença. Então, nesse caso, a diferença desse vetor, eu tenho o vetor U e tenho o vetor V. Então, eu ligo o vetor U e o menos V, né, que vai ser a ligação deles aqui, direto do final do V até o final do U, que é a diferença deles. Isso geometricamente. Algebricamente é mais tranquilo. A multiplicação pelo número real. Então, dado um vetor V diferente de zero, diferente do vetor nulo, e um número real K qualquer, chama-se o produto do número real K pelo vetor V, o vetor P, que é igual a K vezes V. Ou seja, se eu tenho um vetor V e multiplico por um número 2, por exemplo, todos os elementos do vetor, se ele for do R2, vai ser multiplicado por 2, e todos os elementos do R3 vão ser multiplicados por 2 também. E aí tem a questão do módulo, que multiplica, o módulo vai multiplicar, a direção é a mesma, o sentido é o mesmo, se o K for positivo, e contrário se o K for negativo. Isso é lógico. Porque se eu multiplicar um vetor por um número negativo, ele vai, em vez de aumentar para o mesmo lado, ele vai multiplicar para o sentido oposto, porque é negativo esse número, né? Então aqui, ó, eu tenho o V, duas vezes o V, eu multipliquei esse vetor com a mesma direção, mesmo sentido, só que como o K é 2, dobrou ele. No caso, V tem uma unidade, eu multipliquei por menos 3, notem que ele aumentou em 3 unidades o módulo, mas só que para a mesma direção, mas o sentido dele foi o sentido contrário. E aqui tem algumas observações aqui. Se o K é igual a 0, então o V é igual ao vetor nulo, o produto é o vetor nulo. Isso é lógico, né? Se o vetor KV com um V diferente de vetor nulo, se fizermos com o número real K percorra o conjunto dos reais, obteremos todos os infinitos vetores colineares de V. Então, nesse caso aqui, faça o K variar de menos infinito ao mais infinito, ele vai ter infinitos vetores. Aqui ele fala de como encontrar o cálculo do versor, mas não vou me deter ainda, mas ele já diz aqui que o versor de um vetor, né, que é o vetor unitário, né, o U aqui, ó, o vetor unitário de um vetor, então vai ser 1 sobre o módulo de V, vezes um vetor V. Então, encontrar o valor do módulo desse vetor, basicamente, é dividir o vetor pelo módulo dele, todas as unidades. O que quer dizer isso? Rapidinho aqui, eu tenho um vetor, deixa eu pegar aqui, eu tenho um vetor que tem essa característica, 1 e 2, né?
E o módulo desse vetor é dado por raiz de 5. O comprimento desse vetor é raiz de 5. Como é que eu sei disso? Depois eu vou mostrar para vocês. Basicamente por causa disso aqui. 1 no x, 2 no y, é isso aqui. Né? Esse é o vetor. Né? Se eu for calcular isso aqui, ó, aplicar Pitágoras aqui, ó, aqui o módulo desse vetor é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que na verdade é o quadrado desse aqui, que é 1 ao quadrado, mais o quadrado desse que é 2, que é 4, mais 1, 5, raiz quadrada de 5. Então, o módulo desse vetor aqui, vamos dizer que esse é um vetor V, é igual a raiz de 5. Tá? Esse é o vetor V. O módulo desse vetor, raiz de 5, tá? É vetor de 5. E o vetor U, que é o versor desse vetor, vai ser exatamente 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. É isso que ele está dizendo ali, ó, quando eu falo que o versor de um vetor, né, é o vetor dividido por o seu módulo. Né? Então, nesse caso aqui, eu calculei o módulo desse vetor e dividi todas as componentes desse vetor pelo módulo do vetor original, encontrei o versor. Mas isso depois nós vamos retornar, novamente, só porque ele botou uma fórmula aqui, que por enquanto nós não vamos usar, por enquanto, mas logo, logo já vamos. E aí ele conclui ali que o módulo du é o módulo do vetor u, que é um vetor unitário, né? Vai ser igual a 1. Então, ele mostra ali depois. Né? Aqui tem as propriedades da multiplicação pelo um real, ó, né? A associativa vale, a distributiva em relação aos escalares, a distributiva em relação à adição de vetores e a identidade. Porque a identidade, se eu multiplicar um vetor por 1, ele vai continuar sendo o mesmo vetor. E aí tem alguns exercícios resolvidos aqui, problemas, né, resolvidos aqui. Né? 2u menos 3v mais 1 meio de w é igual ao s. Né? Então eu tenho u aqui, ó, 2u, né, menos 3v. Então eu tinha 3v para cá, eu coloquei menos 3v para o outro lado, ó, é o contrário para lá. E o W, como era para esse lado, era metade dele, então eu só peguei a metade e fiz a ligação. Isso eu estou falando geometricamente. Né? A gente vai trabalhar muito pouco com questão geométrica, mas ele é intuitivo no sentido de quem vai trabalhar a questão, porque eu trabalho com essa disciplina com o pessoal da física, né? E o pessoal da física, eles também têm essa questão de analisar o espaço, ou o céu, né, no caso. Então tem que ter essa intuição geométrica da relação de somas para saber o comportamento de um objeto no espaço. Por mais que o espaço é 3D, né, então não se trabalha só com R2, né, praticamente. E aí tem um paralelograma aqui, eu posso resolver na próxima aula, porque já está, né, mas eu deixo para vocês tentarem resolver isso aqui. Né? O paralelograma ABCD é determinado pelos vetores AD, né? AB, né? E sendo M e N os pontos médios dos lados DC e AB. E aí ele pede para fazer essas operações aqui, e aí eu resolvo na próxima aula com vocês. Até tem a solução aqui, tá? Tem a solução aqui, tá? Embaixo aqui. Mas tentem resolver e entender o que está resolvido. Né? E aí na próxima aula eu resolvo para vocês explicando aqui, se vocês não tiverem. Até porque já também... Tranquilo? Eu vou parar a apresentação aqui. Deixo para vocês tentarem resolver aquilo ali.
Perguntas, assim que a gravação for disponibilizada, eu envio para o grupo do WhatsApp de vocês. Eu vou colocar alguém ali de administrador. Acho que é a Paola, porque já conheço mais a... Tranquilo, Paola tá aí. Mas pode ser qualquer um, né? Depois eu vejo. Oi. Ter que colocar como administrador ali, daí se quiser colocar alguém também, mas aí também se quiserem, eu não sei se alguém colocou o número ali no chat ali para colocar o número no Tá WhatsApp. bem, pode colocar sim. Ó, botei de novo lá no chat lá a presença lá, quem não preencheu a presença, só uma vez, não precisa mais que uma, é tranquilo. E assim que tiver disponibilizado o vídeo, eu mando para vocês, vocês vão poder olhar lá, dar um likezinho lá no... Virei o YouTube, né? Alguém ergueu a mão aí? É isso? Não. Bom, foi sem querer. Quer falar? Pode falar. Então, por hoje, obrigado. Fica, então, todas as sextas nesse horário, mais ou menos nesse sentido aqui. O material está disposto lá no Siga para vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar lá. Valeu. Vou parar a gravação aqui.